Vamos lá estudar mais um pouquinho sobre movimento uniforme. A gente começou o movimento uniforme com o estudo da apostila que a gente estava seguindo na sala e que eu coloquei as fotos na aula anterior, sobre mesmo assunto, tá? Sobre o movimento uniforme. Agora a gente vai continuar, a gente vai dar uma revisada no que estava lá, só que a gente agora vai aplicar mais as fórmulas. Então vamos entender. O movimento uniforme é aquele que ocorre quando o móvel se desloca em linha reta e com velocidade constante. Então, um móvel que acelera, ou seja, que muda sua velocidade, que freia, que faz curva, que entra numa rotatória, ele não vale para nossa aula. O movimento uniforme é aquele que é em linha reta e com velocidade constante, tá? Por isso que é uniforme, é sempre igual. E no movimento uniforme, a gente tem a característica de percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Por que isso acontece? Porque a velocidade é constante. Então, vamos olhar o exemplo ali da linha azul. A velocidade nossa aqui é 10 metros por segundo. Então, a cada 10 metros eu vou demorar 1 segundo para andar. Então, em 1 segundo eu ando 10 metros. Então, olha a nossa linha azul. Ela está variando de quanto em quanto? De 10 em 10, de 10 para 20, 20 para 30, 30 para 40, 40 para 50. Se a minha velocidade é 10 metros por segundo, a cada 10 metros eu vou demorar quanto tempo? 1 segundo, porque é por segundo. Então, do 10 para o 20, eu demoro 1 segundo. Do 20 para o 30, 1 segundo. Do 30 para o 40, 1 segundo. Do 40 para o 50, 1 segundo. Então, sempre que eu tiver espaços iguais, eu vou ter percorrido na mesma velocidade, ou seja, eu vou demorar a mesma quantidade de tempo. Isso é um movimento uniforme. Agora entendendo um pouquinho de movimento progressivo e retrógrado, tá? Movimento retrógrado, ele é no sentido contrário à trajetória. Então, a trajetória nossa da primeira imagem, ela está indo para a direita. Só que o meu movimento está acontecendo para a esquerda. Isso significa que o meu movimento é retrógrado. Sempre que eu tiver um movimento retrógrado, eu vou ter velocidade média ou velocidade negativa. A gente já vai entender como. No movimento progressivo, que é a imagem ao lado, eu vou no mesmo sentido da trajetória. De novo, a minha trajetória ali pela setinha é para a esquerda. Então, 0 km, 2 km, 4 km, 6 km. Eu estou andando na mesma linha da trajetória, na mesma orientação. Então, esse movimento é progressivo. Se eu ando o contrário, meu movimento é regressivo. Isso é dado pelas placas de trânsito, por exemplo. Se eu estou indo em direção a placa de maior valor, eu estou progressiva. Se eu estou diminuindo o valor da placa, eu estou fazendo um movimento retrógrado. Agora vamos aplicar isso na fórmula. Lembra da fórmula da velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo? Espaço é a quantidade que eu andei de tanto até tanto, e o tempo é quanto tempo eu demorei. Então, vamos pegar o exemplo do primeiro gráfico, da esquerda. Ali no primeiro gráfico, o meu espaço inicial é 0. Desculpa, o meu espaço inicial é 20. E o meu espaço final, lá a hora que eu estou em 10 segundos, é 0. Esse movimento ele é retrógrado. Eu estou começando do 20 metros e estou indo para o metro 0. Eu estou começando do 0 segundo até o 10 segundos. O tempo sempre vai andar para frente. Só que o meu espaço em 0 segundos é 20 metros. Olha lá, vai com o olho do 0 até encontrar na linha preta. É 20. Agora, quando o meu tempo for 10, o meu espaço vai ser 0, porque ele está encontrando com a linha do 0. Então, esse movimento está indo do 20 para o 0. Ele está indo ao contrário da trajetória. Então, esse movimento é retrógrado. Vamos provar? Vamos calcular a velocidade desse movimento. Então, velocidade vai ser variação do espaço. O que é a variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço final nesse meu gráfico? O espaço final é 0. Lá no 10 segundos, que é o último tempo que eu tenho, quantos metros é? 0. E quem é o meu espaço inicial? No 0 segundos é 20. Então, vai ser 0 menos 20. Então, minha variação de espaço vai ser menos 20. Ela vai ser negativa a variação. Agora, dividido pelo tempo, variação do tempo. Eu estou indo do 0 até 10 segundos. 10 é meu tempo final e 0 é meu tempo inicial. Então, tempo final menos tempo inicial.
10 menos 0, 10. Menos 20 dividido por 10, menos 2 metros por segundo. Então, observem que sempre que eu tenho um movimento retrógrado, a minha velocidade é negativa. Lá na imagem, a velocidade estava negativa, menos 30 km por hora, tá? Se a minha velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Vamos olhar do lado da direita. Ali na direita, nós temos o gráfico em que a posição inicial é 5 metros e a posição final é 20 metros aproximadamente. Então, no tempo 0, a minha posição é 5 e no tempo 14, minha posição é 20. Esse movimento é progressivo, porque meu espaço está aumentando com o tempo, tá? Então, vamos lá calcular a velocidade de novo. Espaço dividido por o tempo. Espaço. Espaço final é 20, espaço inicial é 5. 20 menos 5, 15. Tempo. Tempo final é 14. Tempo inicial é 0. 14 menos 0, 14. 15 dividido por 14, 1,07. Então, no meu movimento progressivo, a minha velocidade deu positiva, tá? Então, percebam que a fórmula de velocidade é muito fácil. A fórmula de velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Se eu já tenho espaço e já tenho tempo, ótimo, é só dividir. Quando eu não tenho e tenho um gráfico, eu vou ter que olhar espaço inicial e espaço final, tempo inicial e tempo final. Aí eu vou fazer espaço final menos o inicial, tempo final menos o inicial. Sempre o final primeiro, tá? Que é onde eu cheguei, que é o final. Beleza? Fazendo essa conta, eu encontro a velocidade. Nesse caso, vale para velocidade constante, quando eu nunca vou alterar. Como que eu sei que é constante? Tá vendo que a minha linha é reta no gráfico? Ela não está variando, ela não está indo para cima, indo para baixo, fazendo curva, nada. Isso significa fazendo curva, como se ela fosse fazer. Mas ela não está indo nem para cima nem para baixo, ela está contínua. Isso significa que a minha velocidade está constante, tá? Ela não está variando. Então, se eu pegar o espaço e o tempo de qualquer parte do meu gráfico e fazer a divisão, vai sempre dar o mesmo resultado, porque espaço dividido pelo tempo é velocidade, e a velocidade é constante. Então, se eu pegar lá no meu gráfico da direita o 5 e dividir o 10 e dividir o 15 e dividir o 20 e dividir, eu vou ter sempre o mesmo resultado quando o movimento é movimento uniforme, porque no movimento uniforme o espaço pelo tempo, que é a velocidade, é constante. Beleza? Dentro dessa fórmula, a gente consegue tirar outra formulazinha, que é a função do horária do espaço. Então, vamos lembrar, ó, a velocidade é espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ali a gente representou o espaço inicial como o S0, tá? Mas a gente pode representar como SI também, igual eu representei o tempo. Só que na fórmula do função horária do espaço, normalmente ele aparece como S0, por isso que eu coloquei como 0. A gente vai mudar então de lugar o V com o S, para colocar em evidência o S, o espaço. Aí vai ficar S final menos S inicial igual a V dividido por variação do tempo lá, TF menos TI. Aí eu quero descobrir o tempo final, o espaço final. Então eu vou deixar em evidência o espaço final. Então ele ficou sozinho. Passo o espaço inicial para o outro lado, ele está negativo. Aliás, ele está subtraindo, ele passa somando. Vou somar com a velocidade que está lá e vou. Coloquei uma coisinha errada. Ali era uma soma, não uma divisão. Mas tá certo, não tem problema, ó. Então, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade multiplicada pela variação do tempo. Então, o tempo final menos o tempo inicial é a variação do tempo. Então, o delta ali está substituindo uma conta de subtração simples, tá? Então, a minha fórmula vai acabar em quê? Espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes a variação do meu tempo. E essa é a nossa função horária do espaço. Ela é a mesma função da velocidade, é a mesma equação, só que agora eu estou colocando em evidência o espaço final. E eu estou, do outro lado, tendo o espaço inicial somando com a velocidade vezes o tempo, tá?
Essa função é conhecida como sorvete, por isso que eu coloquei o sorvetezinho ali no GIF. Então, essa é uma outra fórmula, que é a mesma fórmula, mas de outra forma, que a gente vai usar. Então, nós temos, deixa eu voltar a fórmula da velocidade, espaço dividido por tempo, que a gente já conhece, que a gente viu lá no começo do ano, e a função horária do espaço, que a gente viu na aula anterior, que é o sorvete. Perdão. Então, vamos aplicar elas. Vamos lá. Primeiro exercício. Uma partícula descreve um movimento uniforme, então em linha reta e com velocidade constante. A função horária dos espaços como a unidade de medida do sistema internacional é S igual a menos 2 mais 5 vezes T. Percebam ali que na minha função horária está faltando dois números, o valor do tempo e o valor do espaço final, que é o S, tá? Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Então, ele está pedindo a velocidade. Vamos analisar a primeira fórmula. Quais valores eu tenho? Eu tenho o menos 2 e o 5. Quem é o menos 2 na fórmula? É o S0, é o espaço inicial. E quem é o 5 na minha fórmula? É a velocidade. Tá vendo que eu coloquei a setinha indicando quem é o quê? Então, é só a nossa equaçãozinha que a gente já conhece. Então, eu tenho dois valores, um é de espaço inicial e outro é de velocidade. Olhem a velocidade. O nosso exercício não está perguntando sobre a velocidade? Qual é o valor de velocidade? 5. Ela está positiva ou está negativa? Ela está positiva. Se ela está positiva, o meu movimento é progressivo. Então, vamos olhar as alternativas. Então, a velocidade escalar é menos 2 metros por segundo? Não, é 5. O menos 2 é o valor de espaço. Então, a A, B, a D e a E, desculpa, estão erradas, porque não é menos 2, é 5. A velocidade, então, ficou entre o C e o D. Vamos olhar o D. 5 metros por segundo e o movimento é retrógrado. Por que não é retrógrado? Porque para o movimento ser retrógrado, a gente viu que a velocidade é negativa. Então, esse movimento é progressivo. Logo, a resposta certa é a alternativa C. 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Esse tipo de exercício é um exercício de interpretação da fórmula. É só você saber que o 5 está no lugar da velocidade e que se ele é positivo, é um movimento progressivo. Pronto, é explicação de fórmula, tá? A gente está só entendendo ela. Por isso que é importante entender fórmula e não tentar fazer de qualquer forma, tá? Segundo exercício lá embaixo. A posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. Então, no espaço 20, no tempo 0, eu estou com 25 metros. No tempo 1, 21 metros. No tempo 2, 17. No tempo 3, 13. No 4, 9. No 5, 5. O que está acontecendo com o meu tempo? Ele está aumentando, obviamente. O tempo sempre aumenta, não tem como ir para trás no tempo. Mas quando eu vou aumentando o tempo, o que está acontecendo com o meu espaço? O meu espaço está diminuindo. Então, a gente já consegue entender por essa tabelinha que o meu espaço diminuindo conforme o tempo, eu tenho um movimento retrógrado. Agora, vamos entender o que ele quer. A equação horária desse movimento é, então ele quer a minha equação. Vamos ver as opções. Em todas as opções, eu tenho o espaço inicial e a velocidade. Então, eu tenho que descobrir o espaço inicial e tenho que descobrir a velocidade para saber qual alternativa está certo. O espaço inicial eu já tenho lá na minha tabelinha. O espaço inicial é sempre referente ao primeiro tempo, que no caso é o tempo zero. No tempo zero, qual é o espaço que eu tenho? 25. Então, quais alternativas eu já posso descartar? A e a D, porque o meu espaço inicial não é 4, o meu espaço inicial é 25. Beleza. Agora falta descobrir a velocidade. Então, nas alternativas eu tenho menos 25, menos 4, mais 20 e menos 4 de novo. Então, eu tenho que ver qual está correto. Então, primeiro, vamos calcular a velocidade. Não esquecendo que a velocidade média será igual à instantânea. Por quê? A velocidade média é a velocidade média do percurso todo. Como essa velocidade nossa ela é constante, porque o movimento é uniforme, tanto faz se eu estou capturando a velocidade do percurso todo ou de um momento, porque em qualquer momento a velocidade é a mesma, tá? Então, velocidade é ΔS dividido por ΔT. ΔS, qual é o espaço final?
5, olhando na tabelinha. E o espaço inicial? 25. Então, 5 menos 25, menos 20. O tempo agora, qual é o tempo final? O último é o 5. E o tempo inicial? 0. 5 menos 0, 5. Então, menos 20 dividido por 5, menos 4. Então, qual é a minha velocidade, a minha velocidade lá na fórmula? Menos 4. Então, minha variação, meu espaço inicial é 25 e a minha velocidade é menos 4. A única resposta que tem no lugar do V o 25 e no lugar do S o 25 e no lugar do V o menos 4 é a letra B. Olha que legal. Então, ali eu só estou estudando a fórmula novamente e aplicando os valores que o exercício me deu dentro da fórmula. O que o exercício não me deu, eu consigo calcular, igual a gente calculou a velocidade média, tá? A velocidade, aliás, porque a velocidade média, no caso, é a mesma que a velocidade instantânea. Beleza? Então, esse é a nossa segunda aplicação. A terceira aplicação, ela é o exercício da nossa apostilinha que eu passei para vocês na aula passada para ler. Então, a gente vai fazer ela agora. 2 ônibus A e B estão em uma estrada retilínea, uma estrada reta, em linha reta. E suas posições em função do tempo são dadas pelas equações. Então, a posição do veículo A é 20 mais 40 vezes t. E a do veículo B é 110 menos 20 vezes t. O exercício pede, primeiro, a distância inicial entre os veículos. Então, o que eu escrevi ali? A partir das equações fornecidas, nós conseguimos descobrir a posição inicial dos veículos e elas são 20 e 100. Por quê? Olhem na equação dos dois veículos. O primeiro número que aparece é o S0. E o S0 do A é 20 e o S0 do B é 110. E o S0 é a posição inicial. E para eu saber a distância entre os dois veículos, eu preciso saber onde eles estão inicialmente. Então, um está no 20 e o outro está no 110. Então, qual é a distância? É só fazer um menos o outro. 110 menos 20, 90. Então, um veículo está a 90 metros do outro. Então, para eu saber a distância inicial, eu tenho que saber a posição inicial. Então, eu quero saber a distância entre eu e você que está ouvindo. Eu tenho que saber onde eu estou e onde você está. Aí depois eu subtraio, beleza? Então, a gente fez isso, só que a gente tirou isso da fórmula. Então, de novo, a gente tem que saber o que significa cada número na minha fórmula. O 20 é o S0 do A e o 110 é o S0 do B, belezinha? E o B, qual é o instante do encontro entre dois veículos? Vamos entender. Para os veículos, para duas coisas se encontrarem, o que tem que acontecer? A posição tem que ser igual. Para se encontrar, a gente tem que estar no mesmo lugar. E qual é a posição que a gente está falando? A inicial ou a final? A gente está falando da final. Eles vão se encontrar. Então, eles saem de um determinado lugar e se encontram num outro lugar. Só que eu quero saber em que momento eles vão se encontrar, em qual instante. Então, eu estou perguntando o tempo. Eu não estou perguntando qual é a posição que eles vão se encontrar. Eu estou perguntando qual é o tempo que eles vão se encontrar. Então, olha o que eu escrevi em azul. Para se encontrarem, a posição final, que é o S, dos dois veículos deve ser igual. Não queremos descobrir qual é a posição final, mas sim o tempo em que elas se igualarão. Então, o tempo em que o S do A e o S do B vão ser o mesmo, vão ser iguais. Para isso, nós vamos igualar as equações. Olha que fácil. Então, eu estou falando que elas têm que ser igual, então eu pego uma igual a outra. Então, vamos lá. Então, qual é a equação do SA? 20 mais 40 vezes T. E do SB? 110 menos 20 vezes T. Eu igualei a equação da posição final dos dois. Igualando, eu vou trocando de lugar igual numa equação normal da matemática. Aí eu vou descobrir o valor de t, o valor de tempo. Porque se eles vão se encontrar, o tempo em que eles se encontram é o mesmo para os dois. Então, o valor de t vai ser o mesmo. Então, vamos lá. O que eu fiz primeiro? Ali eu tenho 20 mais 40t igual a 110 menos 20t. Então, eu tenho 40t lá e vou passar o 20t para o outro lado.
Então, ele está menos e vai passar mais. Ele está subtraindo e vai passar somando. Vou juntar os meus dois t's, tá vendo? Eles podem ser somados, então eu coloco eles do mesmo lado. E o 110 está do outro lado e vou passar o 20. O 20 está somando, eu vou passar subtraindo. 40t mais 20t vão dar 60t. Imagine que o t é o x, tá? Funciona do mesmo jeito. Então, eu tenho 60t igual 110 menos 20, 90. Então, eu tenho 60t igual a 90. Passo 60 para o outro lado para deixar o t sozinho. 60 está multiplicando o t e vai passar dividindo. Então, vai ficar 90, passo 60, dividido por 60. Então, em qual tempo, em qual instante eles se encontrarão? Quando tiver 1,5 segundos. Olha que legal. Por que a gente consegue descobrir o tempo? Porque na minha equação tem a velocidade, tem aonde eles estão. A partir da velocidade da onde eles estão, eu sei quando a posição deles vai ser a mesma. É só igualar as duas equações. Muito legal, né? Então, essa é mais dois exemplos de aplicação. Então, na primeira, deixa eu voltar. No primeiro exemplo, nós entendemos o que significa cada letrinha, cada númerozinho dentro da minha fórmula, tá? No segundo ali da tabelinha também, só que agora a gente teve que calcular a velocidade média, ou a velocidade só, porque ela não foi dada. Então, eu calculei e descobri a função horária. Olha que legal, no primeiro a gente entendeu e no outro a gente descobriu a função. E nos dois últimos, nós tivemos que aplicar a fórmula para descobrir coisas mais aplicáveis à vida real. Então, nós descobrimos a distância entre os veículos a partir da fórmula e descobrimos o momento em que eles se encontram também a partir da fórmula. Percebem que nenhum dos exercícios o valor de S final e o valor do tempo foi dado. Tá? Isso é muito comum, a gente ter só o valor de espaço inicial e só o valor de velocidade dentro da equação. E mesmo assim conseguir fazer muitos exercícios com ela. Vai ter exercício que eu vou ter só que substituir as coisas nessa fórmula e calcular? Claro, esses exercícios vão aparecer, mas eles são muito simples. Aqui são exercícios mais avançados, tá? Então, coloquei 4 exemplos de aplicação dessa fórmula sem ser só substituir. É a aplicação que a gente precisa entender. E isso é o que eu quero de vocês, que vocês entendam. Belezinha? Então, vamos dar uma revisada geral? Então, a gente viu que o movimento uniforme acontece quando algo se movimenta em linha reta e com velocidade constante. Nós vimos que no movimento retrógrado eu ando em direção contrária à trajetória. No movimento progressivo eu ando na mesma direção da trajetória. O movimento retrógrado me dá uma velocidade negativa dentro do meu cálculo e o movimento progressivo me dá uma velocidade positiva dentro do meu cálculo. Vimos que sempre que eu tenho delta, que é o triângulo, eu vou fazer final menos inicial. Então, delta S, S final menos S inicial. Delta T, T final menos inicial. Vimos que a fórmula da velocidade é S dividido por T, igual sempre, bem facinho. Vimos como é o gráfico do movimento retrógrado na esquerda e do movimento progressivo na direita. Também vimos que dentro da nossa equação lá da velocidade sendo espaço dividido por tempo, nós conseguimos tirar a função horária do espaço. E a função horária do espaço, a diferença é que, em vez de eu ter lá no início da equação a velocidade, eu vou ter o espaço final, tá? Então, essa primeira fórmula é para descobrir velocidade. Essa fórmula é a mesma, só que aqui, no caso, eu vou descobrir o espaço final, beleza? Deixa eu voltar. Também vimos que essa equação é chamada de sorvete. Vimos 4 aplicações. Primeira, entendendo a fórmula. Segunda, descobrindo a fórmula. E na terceira e quarta, nós vimos outras aplicações, como descobrir a distância entre dois veículos e descobrir o momento em que esses dois veículos se encontram. Tudo com a mesma fórmula. Belezinha? Lembrando que ela só vale para movimento uniforme. Certo? Prontinho.